Olá, estudante da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sou Silene Félix, este aqui é o meu sinal em Libras. Eu estou no nosso estúdio com algumas fichas do Centro de Mídias, com um vestido, ele é laranja, para vocês podem parecer mostarda, da Afroperifa, com uma calça preta e também um sapato mostarda. Ok? E na nossa aula vamos falar sobre protagonismo e empreendedorismo. E para falar sobre esse tema tão importante, assunto relevante, nós temos aqui um excelente, um ilustre convidado. Então, vou pedir para ele se apresentar. Will, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço. Meu nome é Will da Afro, tenho 26 anos, eu sou um homem preto, retinto. Estou com uma jaqueta preta, uma blusa de gola alta preta também. Estou com uma calça xadrez e um sapato branco. Então, vocês já perceberam aí, já viu como será a nossa aula, falar sobre empreendedores e também protagonistas. Então, o nosso convidado vai falar tudo sobre a história dele, como é ser um empreendedor, vocês vão conhecer um pouquinho do nosso contexto. Aí, já sabem na tela o título, eu já passei para vocês. Agora, na sequência, a contextualização do nosso componente. Organize o seu material, tenha em mãos aí lápis, caderno, ou mesmo se você utiliza os meios digitais, então o seu computador ou celular, ok? Conheça aí o nosso componente. Oficina de criação midiática, veículos de comunicação e expressão. As habilidades que estamos trabalhando no momento. Nessa aula vamos focar nessas duas habilidades. Aí o foco serão essas habilidades, tudo bem? Aí sobre projeto de vida. Essas questões estão aí no material de vocês e algumas foram as que eu elaborei. Como objetivo é vocês criarem um seminário TED, sempre pensando sobre projeto de vida, como que anda o projeto de vida de vocês? Aí eu deixei a seguinte questão: como o seu projeto de vida pode contribuir para uma sociedade igualitária e equitária? Então nós estamos falando sobre igualdade e equidade. O seu projeto de vida é pensando nessas questões? E depois, quais são os jovens protagonistas que você conhece? Como o contexto vai falar sobre juventudes, a questão de ser empreendedor, no mapa, no material de apoio de vocês, temos as seguintes questões. Como vocês definem a palavra juventude? Lembrando que nós já vimos em algum momento que aparece como juventudes, tá? Na opinião de vocês, quem são os jovens do século XXI? Como são esses jovens? Qual é a relação desses jovens aí nas apresentações, representações e na cultura? Como você se expressa culturalmente? Então, nessas questões nós vamos trabalhar e eu vou pedir para o Will falar um pouquinho do projeto de vida dele, já que a nossa aula vai falar sobre influenciadores, aqueles que você segue, aqueles que você assim, tem uma certa preocupação em saber e conhecer. Aí na tela para vocês ficará todo o material do Will, a biografia para vocês acompanharem e também na sequência do material várias dicas, sugestões de materiais para vocês também utilizarem como apoio. Aí tem a imagem do Will para vocês saberem e como mencionei, tudo que ele falar aqui estará registrado aí no material, tudo bem? Então vamos lá, Will. Deixar a sua foto ali para eles terem ideia. E agora é com você. Conte um pouquinho da sua história, como surgiu essa situação, vamos falar assim, de ser empreendedor. Vamos lá. Perfeito, Silene. Tudo começou em 2016, quando eu tive a iniciativa de trabalhar a moda dentro do meu território, que é Perus, zona noroeste da cidade de São Paulo. Em 2016 eu estava sendo despertado, já tinha finalizado há 3 anos o ensino médio, já estava na faculdade também de design de interiores e ali eu estava sendo despertado para o que eu ia usar, o design dentro das periferias. Eu já tinha esse desejo, essa vontade. E foi através de um programa chamado Vocacional no CEL Perus, que tudo iniciou. Então lá
eu, junto com o artista vocacionado, a gente falava sobre muito da parte de artes visuais. E a partir disso foi me despertando essa paixão, né, essa vontade de fazer moda. E foi na faculdade, né, de design de interiores, a minha primeira graduação, que eu conheci esse universo da moda, né? Então eu conheci um pouco da arquitetura, do design e também da moda. E em 2016, percebendo todo esse movimento da população negra, da juventude negra dentro da periferia, dentro de Perus, eu resolvi reunir essas pessoas, né, e discutir sobre essa questão da estética, discutir sobre empoderamento, porque eu acreditava que a partir disso a gente ia construir, né, fontes que a gente poderia pesquisar, algo que ajudasse todos nós no combate contra o racismo. E assim foi, eu fundei o coletivo chamado Afronte Empodere-se. Esse coletivo trabalhou durante 2 anos dentro do território de Perus, onde a gente fazia desfiles de moda, onde a gente fazia intervenções artísticas, mostrando a realidade do negro na periferia, né? Como que era ser negro na periferia. E a partir daí, foi despertando essa vontade de trabalhar realmente com a moda. Né? Então, em 2017, eu coordenei um CJ, um Centro para a Juventude, onde eu trabalhei com jovens de 15 a 17 anos de idade que tinham vulnerabilidade social. Então, dentro desse CJ, veio essa paixão de trabalhar a questão do nicho da moda, juventude e periferia. Né? Então, eu fui construindo isso comigo. Em 2018, eu finalizei a minha graduação e já fui direto para a minha pós-graduação na Unifesp, entrei na Federal, né, do Estado de São Paulo. E dentro da Unifesp, eu me especializei em cidade, planejamento urbano e participação popular. E com essa formação eu tive a capacidade de enxergar a cidade de São Paulo como um todo e principalmente focar nas periferias, não somente em Perus, mas em outras periferias que existem dentro da cidade de São Paulo. E a partir desse estudo, a partir desse conceito que eu estava desenvolvendo dentro da pós-graduação, eu pude perceber que o trabalho da moda era muito importante, era muito além do que só fazer roupas. Né? Em 2017 nasceu a Afroperifa, né, que é a minha marca hoje, a marca Afro-Urbana da Periferia. A Afroperifa, ela trabalha, né, a questão de toda essa realidade do negro dentro da periferia, negros e periféricos. Né? Quando eu falo negros e periféricos, eu quero dizer também das pessoas não negras que estão também dentro da periferia. Então, a gente começou a trabalhar essa cultura da periferia juntamente com a moda. Então, além de fazer, né, de ter moda, de fazer moda, a gente também estava discutindo questões raciais e sociais através da moda. Então, a proposta, né, do meu TCC da pós-graduação foi mostrar todo esse mundo que eu estava construindo e também me entendendo, né, que foi um processo para mim também de aceitação, de descobrimento, de pertencimento. E a partir disso, a Afroperifa nasceu e estamos aí. Né, até hoje, cair de paraquedas no empreendedorismo, né? Nunca imaginei que eu teria, né, a própria empresa e a partir disso uma empresa que pensa nessa questão social, que pensa nessas causas sociais. Foi o básico assim do início. Então moda não estava no seu projeto de vida? Não, não estava. O meu sonho era ser arquiteto, né? Queria fazer arquitetura, então por isso que eu comecei design de interiores. Só que dentro do design de interiores eu vi que a arquitetura não seria minha praia. Eu gostava mesmo de criar, de fazer experimentações. Maravilha. Então, assim, até fica como dica para vocês. Nós sempre falamos aqui nas nossas aulas, né? O projeto de vida não é algo, eu só vou fazer isso, é isso que eu vou fazer pro resto da vida, eu escolhi pronto. Está em construção em todas as etapas, em todos os caminhos, em todos os ramos da nossa vida. Então, não é só algo profissional, é também pelo seu pessoal. O projeto de vida é a sua vida, a sua história. Então, sempre mudando, em movimento, né? Que interessante. Então, a moda para você hoje é o seu trabalho, você também tem colaboradores. Como que funciona essa parte da sua questão de criar a marca? Você falou que criou a Afroperifa. E depois a questão de manter colaboradores, como vocês trabalham, como é a forma de vendas, porque o estudante que está aí no ensino médio também pode ter essas ideias aí, pensando no entorno da sua comunidade, ou se você gosta, ouviu alguma coisa interessante, pesquisar mais sobre o nosso contexto aqui. Então, como que funciona a questão do processo criativo, como que vocês trabalham e os colaboradores? Perfeito. Quando criei a marca, né, o grande desafio foi estabelecer a marca dentro do meu território. Né? Então, eu tinha isso como defesa, eu falava, não, eu quero fazer uma marca da periferia, oriunda da periferia e que sobreviva dentro da periferia.
Então esse foi o meu maior desafio, como que eu ia transformar, né, os moradores do território em clientes, né, e como que ia acontecer isso. A partir disso, né, com todo o estudo como especialista de planejamento urbano, eu percebi a questão da economia criativa, né, que nós fazer, né, os nossos territórios periféricos, o nosso, como que eu posso dizer, uma gestão mais econômica entre os nossos, né, dos comércios locais, de trabalhar a economia local e a gente trocar entre os nossos, tanto a questão de saberes e também a questão monetária, de dinheiro. Então, a economia criativa foi algo que ajudou bastante a Afroperifa a se consolidar no território periférico, né? Então, como que foi isso? Foi trazer, né, realmente as pessoas da periferia, profissionais que já trabalhavam com moda, para estar produzindo conosco, né? Então, a costureira, o entregador, a vendedora, estampador, fotógrafo, modelos, toda essa galera está trabalhando dentro da marca. Então foi a partir, né, desse despertar que eu vi que essa possibilidade que dentro das nossas periferias existiam essa mão de obra riquíssima, né, que às vezes muito delas, principalmente a costureira, né, é tão desvalorizada no mercado da moda mundialmente. Então como que a gente transforma isso, né, nessa questão da economia criativa? E como que a gente faz esse impacto, né? Que, na verdade, eu não sabia antes, mas o que eu estava fazendo ali era um impacto socioeconômico dentro do território. Então, essa questão de consolidar a marca dentro do território, dentro do meu território, fazer as pessoas perceberem que é possível, foi o meu grande desafio. É até hoje, né? Continua, né? Então, assim, só retomando uma parte interessante, assim, o Will trabalha com vários projetos, ele dá curso, leciona cursos, palestras, e quando em uma dessas reportagens que eu assisti, conheci o Will pelas redes sociais, eu vi que ele, chamando a costureira para falar, ela falou assim, olha, o Will não cresce sozinho, ele cresce e toda a comunidade, né, todos os seus colaboradores crescem juntos. Isso me deixou muito encantado, que foi a fala da Dalva, né, que trabalha contigo. Então, Dalva. assim, eu faço questão de mencionar o nome, porque é interessante. A gente, às vezes, pensa que um trabalho, ele é mais digno ou melhor que o outro. Aí vocês percebam como faz a diferença, né? Então, assim, eu vou aproveitar que você vai falar um pouquinho sobre, eu falei, sobre o que é ser empreendedor. Eu vou deixar 3 questões na tela e conforme, assim, como elas interpassam, estão interligadas, aí você responde por gentileza. Então, o estudante provavelmente não sabia ou agora está conhecendo o que é um afroempreendedorismo. E vamos falar também o que é uma afroperspectiva e afrofuturismo. Will, de maneira assim bem sucinta, para eles entenderem aí essas relações, porque eles vão pesquisar mais sobre essas 3 perguntas. O que você poderia falar sobre afroempreendedorismo, afroperspectiva e afrofuturismo? Bacana, essas 3 palavras, né, são bastante interligadas, né? Uma tem a ver com a outra, tem relação com a outra. Quando a gente fala em empreendedorismo, né, quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver vários aspectos sobre a questão de você ter um caixa, né, de você ter um dinheiro grande, investir a partir dali. E quando a gente fala afroempreendedorismo, a gente está remodulando toda essa palavra do empreendedorismo. Quando a gente fala afro, coloca esse afro na frente, a gente traz conosco toda uma outra perspectiva a partir disso, né, que daqui a pouco eu falo sobre afroperspectiva. Então, o afroempreendedorismo, né, são pessoas, né, pretas que empreendem com a cultura afro-brasileira. Seja ela na moda, como vocês estão vendo aqui, seja ela também na parte da culinária, por exemplo, o acarajé, que é um patrimônio imaterial da Bahia, né, e tantos outros pratos que são, né, do continente africano. Então, são pessoas pretas que empreendem com isso. E também a gente pode ver a parte da estética, né? Tranças, cabelo afro. Então, esse afroempreendedor, essa afroempreendedora, ela desperta a partir disso. Ela é uma pessoa preta que empreende com as culturas afro-brasileiras. Pensando em afroperspectiva, né, é um estudo que a gente traz todo esse conceito afro, né? Quando a gente integra toda essa questão africana, essa questão afro-brasileira, né, da nossa cultura aqui do Brasil, e a gente leva isso à frente, né? Quando a gente coloca isso como base e a partir disso a gente consegue trazer um estudo mais firme, um estudo que traz essas narrativas do que foram essas pessoas escravizadas, né, que foram arrancadas do seu continente, e hoje como que a gente consegue trazer isso para o futuro, sem perder a nossa raiz, que também isso vem no afrofuturismo,
né? O conceito do afrofuturismo, hoje eu me considero um designer afrofuturista, né? Que é um design que é um profissional que traz toda essa bagagem. Não, a gente não se esquece do nosso passado, que para hoje, né, para que a gente, para que hoje estivamos aqui, né, muitos outros lutaram antes de nós para que a gente possa continuar esse trabalho. Então, o afrofuturismo basicamente é uma perspectiva que a gente enxerga o futuro, né, com pessoas pretas dominando a tecnologia sem perder a sua raiz ancestral. Um grande exemplo que eu posso colocar aqui é o filme do Pantera Negra, né, o Wakanda. É basicamente esse exemplo, é fazer essa cidade, esse universo futurista e diferenciado assim no mercado. Maravilha, sim, Will. Pesquisando um pouquinho mais, nós tivemos também uma aula sobre afrofuturismo. O professor Luiz, né, o filósofo, ele falou algumas palavras, deixei até um material para vocês. E aqui eu busquei também uma apresentação TED do Mauá, em 2019, ele falando sobre a questão do afrofuturismo, que eu achei bacana até para acrescentar, porque muitas vezes os valores, né, a cultura, a ciência, a literatura, toda a forma negra, muitas vezes são subjugadas, né? E com essa afroperspectiva, é também contarmos as nossas histórias, não a partir da visão do colonizador. Nós temos histórias, nós fizemos história, fazemos história, estamos aí, como ele falou. E muitas pessoas antes estiveram aqui e vieram, né, em outros territórios, por conta disso que hoje nós temos essa oportunidade. Até então, eu deixei um símbolo que tem uma relação. Você poderia só comentar brevemente sobre esse símbolo que está na tela para eles, por favor? Sim, os adinkras, né? São esses símbolos, né, da cultura afro, que traz também essa relação que a gente da afroperspectiva, né, do afrofuturismo, que são símbolos que remetem também, né, que nos leva ao passado, como uma fonte de inspiração, sabedoria, né? Na cultura afro a gente fala muito dos griots, né? Que são pessoas extremamente importantes, são bibliotecas vivas dentro dos grupos étnicos africanos. Então essa volta do passado, né? Que também tem uma adinkra chamada Sankofa, que quer dizer é um pássaro que volta ao passado para trazer essa questão afro, para que a gente possa trabalhar isso no nosso futuro, sem esquecer das nossas raízes. Maravilha. Aproveito e deixo para vocês, tem uma série sobre Sankofa, são 10 episódios maravilhosos, vocês precisam assistir, fica como dica também. Will, você falou como empreendedor, como que funciona a questão do processo criativo, de onde vem toda a inspiração? Já vimos que é bem ancestral aí, né? Sim, sim. Então isso a gente tem que mencionar, mas você tem alguns produtos, eu queria que você apresentasse, mostrasse e também falasse logo na sequência o processo criativo, além da questão ancestral, o que mais te inspira, como que funciona a questão de confecção, de envio, a parte já do projeto, porque aqui nós vamos, os estudantes também, né, têm ideias aí de como eu posso produzir, como que eu faço para vender, né, explicar esse processo também, por favor. Quando eu caí, né, dentro do mundo do afroempreendedorismo, né, por conta da questão do empreendedorismo, era bastante difícil ter acesso a essas informações, né, que é algo muito amplo, né, e a gente às vezes, nossas famílias, nossa educação não é voltada para isso, né, de empreender e de ser dono do seu próprio negócio, então isso dificulta. Mas através de cursos, me especializando, e aí vai uma dica, né? A gente tem hoje aulas online gratuitas no YouTube para saber o que é empreendedorismo. A gente tem uma série de conteúdos, né, dentro da internet. Eu acho que a internet facilita muito para isso. Então, se você tem uma ideia de negócio, que a gente chama, né, essa ideia inicial, uma ideia de começar um negócio, é a partir disso que você vai percebendo como ser empreendedor, de como que você vai gerir todo esse negócio. Né? Então, eu tive que fazer uma pesquisa ampla na moda, né? Saber o que eu queria entregar. Né? Eu trabalho bastante a moda streetwear, que é uma moda das ruas, então eu trago o movimento hip hop comigo, então eu bebo dessa fonte do movimento hip hop, né? Eu trago essa questão do rap nacional também, então são peças inspiradas, né, nessa modelagem. Então, a partir disso, as minhas fontes de inspiração, né, como vocês viram, além do afrofuturismo, também vem de uma questão bastante nacional, né, da nossa cultura. Então, basicamente, o samba ele está muito presente na relação da minha criação, né, o rap nacional, alguns MCs, então os videoclipes, né, de alguns MCs que trabalham essas estéticas me inspiram bastante, traz também muitas referências. E a partir disso eu vou desenhando,
né, juntamente com a minha equipe. Então, vou mostrando o que vocês acham dessa nova tendência, cores, modelagens, recortes. E depois de todo esse processo, a gente vai até a dona Dalva, né, a costureira. Sem ela, esse trabalho não seria possível, né? Ela é um grande... É o fundamento da marca. Então, a partir de estar tudo criado, a gente vai até o ateliê da dona Dalva e a gente começa, né, o processo de corte, de modelagem, até a peça que estava ali, né, na minha mente sair do papel. Eu trouxe aqui, né, para vocês darem uma olhada, um dos produtos que mais tem saída na Afroperifa. Essa daqui são as shoulder bags, né? De 2019 para cá, elas fizeram bastante sucesso, né? Que nada mais é uma bolsinha de lado. Ela tem uns reguladores aqui, onde você pode regular e ver do estilo que você pode usar. Você pode usar ela na mão, você pode usar ela transversal também aqui no corpo. E aí você tem essa regulagem, né? Então você pode usar de diversas formas, como pochete também na cintura. Então é um produto que deu muita saída, né? Porque é um acessório de moda que compõe também todo um look, né? Além de ser utilitário, realmente, né, funciona muito. Funciona, porque você coloca tudo, né, seus documentos, né, seus objetos dentro. Então ela carrega essas cores, né, as cores padrões da Afroperifa, essas que vocês estão vendo, né, vermelho, laranja, amarelo, preto e branco. O vermelho, o laranja e o amarelo remetem ao pôr do sol do continente africano, porque falam que é uma das coisas mais lindas. Ainda não tive o prazer de ver isso pessoalmente, mas em breve. Então, essas cores carregam essa estética que eu trago do continente africano. E também o conjunto de moletom, né? A gente sabe que São Paulo é uma cidade bastante fria. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, eu trouxe aqui uma peça de moletom. A gente vive um inverno constante, né? Então, o moletom é uma das peças de mais saída. E uma curiosidade, foi o moletom que salvou nós de um possível falência por conta da pandemia da Covid-19. Né? Em 2020, a gente já estava com tudo pronto para abrir uma loja, que também é colaborativa, que é a Casa Preta Perus. Uma loja colaborativa com outros empreendedores também de Perus. Então, a gente estava para abrir as portas em fevereiro de 2020, veio toda a pandemia. E foi a partir de todo esse engajamento da marca com o público que salvou, né? Eu criei uma campanha Ajude os Pequenos, né? Que era para ajudar os pequenos negócios. E a partir disso a gente começou a receber bastante pedidos de moletons. E foi aí que eu conheci a Dalva, onde a gente fez essa parceria que está viva até hoje. Então ela estava lá também fazendo máscaras. Já não tinha saída, também com medo de fechar o seu negócio. Falei, olha, eu tô com um pedido, vamos fazer? Ela, olha, não sei como vai ser isso, mas vamos. Então foi um ano que a gente vendeu mais de 500 moletons, né? Então é um ano que eu não esqueço, além de toda a dificuldade que a gente teve com a pandemia, né? Muitas perdas. A gente conseguiu salvar o negócio com essa ajuda, né? Movimentando o nosso território, movimentando a nossa rede. É interessante você mencionar a questão da pandemia, né? Porque assim muitas empresas, né, não conseguiram, né, continuar, e a questão que não só a parte financeira, né? A questão emocional também que fica depois de todo esse contexto. E nós estamos aí na luta, cada dia, né, querendo o melhor, tentando, né, viver da melhor maneira possível. Então, assim, fica até como dica, incentivo para nós, né, depois de todo esse contexto que passamos. Will, eu tenho várias perguntas, mas o nosso tempo é curto. Vou só selecionar aqui. Você falou sobre a pandemia e o seu projeto de vida entrou a questão da moda e você faz formações, como mencionou na escola, e eu tinha colocado algo interessante para você falar um pouquinho mais sobre potencializar o território. Isso é fantástico, porque como ele mencionou, nessa questão pandêmica, isso foi fundamental. E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que começar, eu tenho que ter muita coisa para poder empreender. Opa! Empreender, gente, hoje está difícil, mas saiu, né? É isso aí, acontece. Né? Gravado, ao vivo, sempre sai dessa maneira, mas sai, o importante é que saia, porque na verdade, quando chega aqui, a gente fica muito emocionado, a gente vê, assim, as pessoas conseguindo, vencendo na vida, buscando, trabalhando, então, realmente, vocês sabem, né, os estudantes da segunda série, eles sabem que eu sou a chorona, eu vejo, assim, os colegas vêm apresentar alguma coisa, eu já me emociono, já dou umas travadas, mas sai. Então, por favor, fala um pouquinho sobre a questão de potencializar o território. Perfeito. Percebendo, né,
Eu sempre trago a educação como mudança de vida, é algo que eu sempre defendo, a educação, e sempre vou defender, né, o acesso à educação, educação pública. E a partir disso eu vi a importância, né, quando eu entrei na Unifesp, eu vi a importância de levar todo aquele conhecimento para dentro do meu território, né, porque muitas das pessoas acreditam que só vai crescer saindo dali, por tanto, inúmeros problemas que a gente sabe que as periferias enfrentam, mas eu acreditava e acredito, né, hoje, a partir da pesquisa do meu TCC, que é isso, é a gente transformar esses territórios em potências, né, socioeconômicas, porque se a gente vê em números, as periferias movimentam bilhões de reais por ano, né, e a gente se pergunta, basicamente as periferias, as periferias ela estrutura, né, a parte financeira do Brasil. E para onde está indo esse dinheiro? Né? Então é óbvio que a gente está gastando esse dinheiro de maneiras erradas, né? Então quando a gente tem essas ações empreendedoras dentro do bairro, elas devem ser apoiadas, né? Então foi a partir disso que o meu lado afroempreendedor é também de educador, né? Reeducar essa população e para eles compreenderem essa importância. Existem sim grandes marcas que entregam muitas coisas incríveis, mas também existem essas pequenas marcas no seu território que eu acho que para mim não tem outra coisa do que você vestir algo que é seu, sabe? Que é do seu pertencimento. Então é a partir disso que eu tento potencializar o meu território para que as pessoas de lá, de Perus e de outras periferias do Brasil e do mundo entendam a importância da gente consumir os dos nossos, porque ali você só não está comprando uma bag, você não está comprando só um moletom, né? Você está ali investindo para que esse sonho continue, né? E aí outros empreendedores também do território podem enxergar isso e usar isso, né, como inspiração para começar o seu negócio. Maravilha. Aí, assim, além daquelas palavras que vocês irão pesquisar um pouquinho mais, eu deixei uma atividade. Então, assim, essa atividade, o que vocês irão fazer? A partir de conhecer um pouquinho da história do nosso protagonista aqui, do Will, você também procure aí na sua cidade, no seu bairro, pesquise se tem pessoas fazendo algo interessante. Também procure consumir, comprar mercadorias das pessoas do seu bairro, tudo bem? Então, pense no seu entorno escolar, o que você pode também fazer como protagonista, como cidadão, para ajudar aí o seu bairro, a sociedade, o mundo. Tudo bem, gente? Deixei como atividade. Nosso tempo acabou. Eu já agradeço imensamente ao Will pela participação e nós teremos mais uma aula falando mais sobre esse contexto. Eu aguardo vocês, Will. Muito obrigada. Se deixar alguma palavrinha, nós temos 1 minuto. Então, a galera aí afroempreendedora, a galera empreendedora que está aí com essas ideias de negócio, a mensagem que eu deixo é que vocês não devem desistir, e também a gente tem que já entrar nesse mundo, saber que não existe essa romantização que falam, né? Então não é aquilo, você é dono do meu próprio negócio, vou acordar tarde, não, é você entender que é um outro sistema, e você tem que se dar muito mais de si. Então você é a estrutura do seu próprio negócio, então para que você tenha um negócio saudável, um negócio crescente, você também deve estar. Então você deve ter pé no chão e também estudar muito, gente. Não tem como ser afroempreendedor hoje sem estudar. Então você deve estudar desde matemática financeira à história do Brasil. Então você deve compreender todos esses passos. Então a minha dica é essa, que vocês estudem bastante e idealizem um negócio de vocês, né? Acho que hoje, pós-pandemia, muitas pessoas estão com ideias de negócios incríveis que até podem salvar a vida das pessoas. Então por isso que a gente deve sempre colocar aí o estudo em primeiro lugar. Gente, sensacional. Muito obrigada. Obrigada, equipe. Obrigada, Laércia e a Carol, nossos intérpretes. Até a próxima.